Oi, graças a Deus estou melhorando. Nossa, vocês viram que legal? O Gemini é bacana, ele conversa com a gente. Obrigado, Gemini. Que bom, Adriana, que as crianças estão bem, viu? Eu fico mega feliz, de coração. Porque tá com muita tosse ainda, né? Você também pegou, né? Tá vendo, Vó? A mesma coisa. Como é que eu vou falar pra ela que tem filho pequeno, que o tempo me virou, que não sei o que não, você tem que treinar. Não, não tem, você tem que cuidar dos seus filhos. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, o que eu procurei me apegar não foi no fracasso dos dias que eu não consegui. Eu tentei me apegar aos dias que eu consegui. Uhum. Eu me venci e a vida da gente não é perfeita. Então, se eu já é difícil, já é pesado, e se eu me apegar ao sentimento que vai agregar algo ruim para mim, aí que eu não vou mesmo. Então, a cada dia que vocês mandavam uma mensagem, que vocês perguntavam como eu estava, que falava assim, põe o tênis e fala para o seu cérebro, vai dar uma volta no quarteirão, era fantástico para mim, sabe por quê? Porque eu falava assim, eu tenho que ir, porque o Puguinha vai brigar comigo. Mas é o que eu preciso, porque sozinha eu não consigo. Sozinho minha cama ganha. Então, assim, vocês, nesse cuidado individual de cobrar a gente, algumas pessoas não gostam. Cada um tem uma personalidade. Mas eu preciso. Porque se eu Uhum. conseguisse sozinha, eu não estava aqui na jornada. Não, e outra, Val, a gente trabalha, na verdade, de que maneira, tá? Cada um tem um perfil. O seu é esse perfil. Eu preciso estar bem próximo. Eu preciso estar bem próximo no quê? Na sua cabeça. Fluindo. Eu tenho pessoas que, cara, eu mando mensagem a cada semana para ver como é que foi, eu vejo o feedback de treino, eu vejo. São perfis diferentes. O grande detalhe aqui nosso é esse. Eu tenho um tipo de atenção para cada tipo de pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho atletas. O cara que é atleta, eu não preciso estar motivando ele, cara. Ele vai levantar e vai. Só que eu preciso virar para ele e falar, cara, faz 2 semanas que você não aumenta a carga. Porque eu acompanho. Entendi. Então, são esses detalhezinhos que faz todo sentido, né? De conseguir ir ajustando. Boa noite, grande Carlito. Também tá aqui com a gente agora. É isso mesmo? Ou caiu? Acabou de entrar e caiu, eu acho. Carlitinho, nosso grande amigo. Mais um pouquinho, se aparecer o Gu aqui, ferrou. Grande Carlitão, boa noite. A gente já vai começar já já a nossa última aula, né? Hoje, para a gente falar sobre sono e mais alguns detalhezinhos, tá? Tô dando só mais alguns segundinhos pro pessoal tá chegando aqui, vamos ajustando e a gente vai para cima. Tem mais gente entrando. Lá. Hoje eu tô com vários backups aqui. Tô com meu celular aqui para anotações, tô com o computador aqui do lado, tô com o iPad aqui na frente e eu vou caminhando. Então, se eu olhar para baixo, se eu olhar para o lado, fiquem tranquilos, tá? Eu só tô olhando várias telas aqui. Celular anotação, computador backup de imagem e a dinâmica nossa aqui no iPad, que é a melhor câmera que eu tenho. O que parece. Adorei. Né? E, deixa eu ver aqui, temos 10 pessoas aqui já conosco. Pô, que bacana. Vamos ver se vai chegar mais alguém. Vou dar mais uns 2 minutinhos aqui no máximo e a gente já começa, tá? E como vocês sabem, tá, pessoal? Isso aqui não é um monólogo. Então, vão mandando mensagem, vão conversando, vai mandando no chat aqui também, tá? As dúvidas de vocês, os alinhamentos também, já que hoje é a nossa última aula, né? Eu fico sempre mais pensativo quando é a nossa última aula, né? Essa aula de encerramento. Eu já estou acostumado na faculdade a fazer a mesma coisa, né? Nossa colação de grau, nossa aula de encerramento. Então, para mim, sempre é um momento muito especial, tá? E é por isso que eu trago toda a energia que vocês vão ver hoje. Alguns de vocês podem não estar acostumados com isso, tá? Então, vamos embora. Vou esperar só se mais alguém entra. Então, eu já vou parar de compartilhar a tela e vamos para cima. Pessoal, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre feedback da jornada como um todo, ao mesmo tempo entrar na dinâmica da dinâmica de rotina do sono, tá? Então, de modo geral, pessoal, eu queria já dar boa noite para vocês de forma oficial, tá? Para essa nossa última aula da Jornada Semente, tá? Foi 15 dias extremamente intensos para mim, para a Luana e para vocês, que a gente ficou de perto o tempo todo.
Foi uma situação muito legal e eu quero celebrar isso com vocês hoje, tá? A ideia é uma celebração pensando numa entrega um pouco maior ainda, tá? E aí a gente já começa com aquela perguntinha logo no... A gente começar a pensar aqui, o que mudou na rotina de vocês aí, na sua disposição, na forma com que vocês veem hoje em dia a atividade física, a alimentação, a qualidade de vida como um todo. Muitos de vocês podem ser que tenham mudado muita coisa e vocês vão ver que aquele questionário que a gente mandou ontem e hoje tem um motivo muito especial, vocês já vão entender. Alguns de vocês já compartilharam aqui já, né, Val? Obrigado até pelo feedback logo no começo do como foi essa rotina para você, e essa que era a ideia da semente, tá? Não era, como a gente sempre fala, mudar vocês em 15 dias, não, mas era plantar sementinhas de possibilidade, plantar para vocês verificarem que a qualidade de vida ela pode ser diferente, tá bom? E aí, só para vocês terem uma ideia daquele questionário, por isso que eu estou com as anotações aqui, tá, pessoal? Porque senão eu acabo esquecendo. A percepção de qualidade de vida de vocês aumentou significativamente. Olha que da hora. Pessoas, e eu fui comparando tanto as respostas individuais quanto coletivo, tá? Que diziam que hoje em dia não tinham tanta questão de... quando eu coloquei lá a escala de 1 a 5, alguns chegaram a colocar até 1 da questão de qualidade de vida, de tão ruim que achavam que era a qualidade de vida. Essas pessoas a gente procurou no privado para entender melhor que ela queria aquilo. E foi gratificante ver que ela já respondeu um 3 nessa. Olha que legal, em 15 dias ela viu que a possibilidade e qualidade de vida dela mudou. Mesma coisa para atividade física. Vários participantes deixaram de enxergar a atividade física, deixaram de observar a possibilidade de ser sedentários com a atividade física de uma forma palpável na realidade de vocês. Esse era o grande detalhe disso tudo. A aula de alimentação eu não tenho nem o que falar, né? Vocês simplesmente jogaram a régua lá para cima. Muitos, quando começou, a maioria de vocês tinha uma alimentação muito ruim ou péssima, tá? Para vocês terem uma ideia. Hoje em dia, pela resposta de vocês e pelo feedback que a gente está tendo, vocês já estão com uma consciência alimentar maior, vocês já estão com uma consciência de vida melhor com relação a isso. Então, isso foi muito bacana também para a gente, tá? A ideia nossa da jornada era exatamente isso, era a gente trazer essa possibilidade para vocês de uma qualidade de vida melhor, tá? Então, que bom que fluiu de uma forma legal. E o mais interessante, em nenhum dos aspectos, dessa vez não teve ninguém que colocou o número 1 ou colocou o número 2 ali, um ou outro só. Ou seja, de péssimo, muito ruim para algo, vocês já começaram a evoluir, tá? Estou falando basicamente do feedback que eu tive até agora há pouco, que eu estava olhando aqui e fazendo essas anotações, beleza? E hoje, nosso objetivo principal, qualidade de sono. Então, quando a gente fala que dormir bem importa, é porque, Lucas, quando a gente fala em treinamento esportivo, prescrição, treinamento de atletas, qualidade de vida, o sono faz parte do treino, o descanso faz parte do treino. Para vocês terem uma ideia, quando eu quantifico sessões de treinamento, eu tenho que colocar o descanso como um treinamento. Então, assim, é muito louco essa dinâmica, mas entendam que ela existe, tá? Ela é necessária. Tá bom? A Luana daqui a pouco deve estar chegando aqui já no escritório aqui, né? Ela tá terminando de fazer o Rafa, ouviu o zoei, então se vocês ouviram barulho é por causa disso. Mas de modo geral, pessoal, quando a gente coloca ali, por exemplo, para vocês definirem um objetivo, tá? Então vocês definirem um objetivo para o sono, o que é isso? O que vocês gostariam hoje de melhorar no seu sono? É o tempo de sono que vocês acham ruim? É a qualidade do seu sono? Vocês dormem e acordam o tempo todo? Vocês acordam já cansados? Ou a cama tá ruim? Manda aqui no chat, ou abre um áudio aí. O que vocês gostariam de ter como objetivo nessa sua qualidade do sono? Dá uma mensagenzinha pra gente aqui, tá? Qualquer coisa, se quiserem, se quiser abrir o áudio também, fica à vontade, tá bom? A Luana chegou aqui pro meu backstage. Boa noite, Luana. E aí, o porquê dessa questão, tá? Quando a Luna falou para vocês que o objetivo tem que ser mensurável, tem que ser específico, ele tem que ser mesmo. E aí, em cima desse objetivo, a gente vai começar a pensar atitudes. Então, por exemplo, pô, Lucas, eu gostaria de dormir mais tempo. Tá, o que é esse mais tempo para você? Deixa eu só mostrar aqui um negócio aqui, 2 segundos. Pronto, voltei aqui.
Então, uma atitude para vocês mudarem. Então, por exemplo, eu quero mudar o meu tempo de sono. Qual que é a atitude que vocês poderiam tomar para aumentar esse tempo de sono? Vai lendo os backups ali para mim na mensagem, tá bom, Ana, por favor, aqui no canto direito. E aí essa dinâmica facilita para a gente. Quando a gente começa a pensar num objetivo, a gente consegue pensar em uma atitude. Quando você fala assim para mim, assim, Lucas, eu queria dormir melhor, mas eu não sei o que é dormir melhor. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o dormir melhor para mim, hoje, é simplesmente meu quarto estar escuro. O quarto estar escuro para mim significa eu dormir melhor. Pode falar, Luana. A Val falou aqui, conseguir antecipar um pouco o sono e acordar mais disposta. Dá a impressão que estou sempre cansada, consigo dormir em média 6 horas por dia. Bacana. E aí, você vai perceber daqui a pouco, Val, que a Luana leu aqui, não sei se vocês ouviram, essa questão de antecipar um pouco o sono e tal, você vai observar como que a gente cria essas estratégias para antecipar um pouco o sono, tá? Mas isso já é um objetivo. Olha, eu gostaria de dormir mais cedo. Beleza, vamos começar a pensar em como dormir mais cedo? E essa é a questão do segundo slide, que era o planejamento. O sono, galera, para quem tem filho pequeno, então eu tô aqui, Larissa tem filho pequeno, Adriana tem filho pequeno, vocês já ouviram falar de um negócio chamado rotina do sono. É um negócio sensacional. Eu sempre estudei sono e eu demorei anos para perceber que, cara, existe esse negócio de rotina do sono. E eu observei isso com o meu filho, olha que loucura. E aí, como que você faz isso? Assim como você faz com uma criança, que você... Vou dar um exemplo da nossa rotina aqui, tá? O Rafael chega da escolinha, toma um banho, janta. Aí, nesse processo, a gente já começa a diminuir as luzes da casa. Então, percebam que o planejamento está aí dentro do contexto. Nosso objetivo dele dormir está dentro do contexto. Então, Mariana, você sabe bem como é que é, né? Tem que mudar muita rotina ali. E aí, a gente já mudou, para vocês terem uma ideia. Na nossa casa aqui, eu tenho áreas que tem lâmpadas amarelas, eu tenho áreas que tem lâmpadas mais claras, eu tenho áreas que tem as duas. Por quê? Começou essa rotina do sono do Rafael, a gente já começa a fazer o quê? Já começa a mudar a iluminação. Os eletrônicos já não fazem parte mais da nossa rotina. Então, o celular já começa a ficar longe, a televisão já está desligada. E aí a gente já começa a fazer a janta em família. Olha a alimentação, olha a presença que a Luana falou. E aí, depois disso, ele vai fazer o quê? Vai ler historinha para dormir. Lucas, mas como é que eu faço isso? Ó, funciona até hoje. E aí, eu pergunto para vocês, já fazendo uma parafraseada de um professor meu, e por que que vocês, cara pálidas, que são adultos, querem ficar entupido de olhando a TV, olhando o celular, com luz clara, com não sei o quê, e quer dormir bem? Esse que é o legal. Gente, a gente toma conta dos nossos filhos hoje, por exemplo, falando de criança, mas, galera, essa rotina do sono, a gente demora, sei lá, 3, 6, 1 ano para fazer com a criança, e aí nós, adultos, invertemos ela completamente, colocando luz clara onde não é para ter, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, por que o hospital... Eu queria a menina que trabalha no hospital aqui com a gente, ia ser legal. Por que no hospital tem luz branca? Val, você que fez estágio em hospital, você sabe. Luz branca é feita para liberar cortisol, para que você consiga ficar acordado. Então, por que meu quarto tem que ter luz branca? Então, por que minha sala, que é um lugar de aconchego, tem que ter luz branca? Por que não uma luz amarela, que traz esse aconchego e geralmente começa a auxiliar na liberação de melatonina? Então, percebam que o planejamento ele é importante para isso. Para você, com base no seu objetivo, eu vou usar muito você hoje, Val, como exemplo, porque a gente já criou um objetivo muito claro aqui, eu achei muito legal isso. Como que eu vou planejar isso? Como é que está a minha iluminação? Como é que está a minha utilização de eletrônicos antes de dormir? Entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo de vocês começarem a pensar numa melhor qualidade de sono. Lucas, mas, eu chego do trabalho cansado, morto, pó da rabiola e não consigo dormir. É lógico que não, você está cansado. Vou dar um exemplo besta meu aqui. Toda segunda e quarta, eu trabalho dando aula na faculdade até 10 horas da noite. Tá? Já aconteceu situações de eu terminar de dar aula 10 horas da noite e eu conseguir pegar sono 1 hora da manhã. Pra vocês terem uma ideia. E eu tinha que acordar às 5, porque o Rafa acordou às 5 porque tá comigo. Não tem o que fazer. O que eu comecei a observar, Lucas? Pensando na rotina do sono, o que tá errado? Você consegue tirar o eletrônico antes das 10 da noite? Não, não consigo porque eu tô dando aula. Trabalho no eletrônico. Tá bom, e depois? Opa! Eu comecei a fazer o quê? Depois que eu terminava o eletrônico,
eu ia tomar banho. Então eu ia tomar banho por volta de 10 horas da noite. Aí eu já não ligava a luz do banheiro. Eu acendia uma vela. Agora vocês vão entender o porquê que a gente tem tanta vela em casa. Eu acendia uma vela e tomava um banho só com a luz da vela, tranquilinho, já começava a diminuir ali o ritmo, começava a tomar um banho mais calmante, para daí sim conseguir dormir. Eu já tinha jantado fazia um bom tempo, por quê? Porque quando o intestino nosso tá sobrecarregado com alimentação, tá sobrecarregado com. Gostaram dessa, né? Ninguém tinha pensado nisso, vocês não pensaram nisso, né? De criar essa rotina. Ó, eu vou dar um exemplo legal aqui. Adriana, se quiser compartilhar no chat, que me fala. Como é que as nenéns faziam, como é que as crianças faziam quando você dava aquele banho morninho, quando era nenenzinho? Ela já não terminava o banho já meio, cabecinha meio pro lado? Acabava, por quê? Porque é um banho aconchegante, é um banho acolhedor. A Mariana deu risada aqui. É uma situação que é legal para a criança, é legal para a gente também. Ela terminava um banho dormindo já. Tá vendo? E por que nós adultos que sabemos de toda essa rotina, de sabemos toda essa dinâmica, não fazemos? Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou antes, né, Val? A gente não para olhar pra gente. A gente passa o dia inteiro olhando para os outros, resolvendo o problema dos outros. Quando chega 5 segundos pra gente, a gente tá o quê? Morto, querendo só deitar e dormir. Só que a gente não preparou esse sono antes, o sono não vem. A Luana comentou com vocês do ciclo circadiano, que faz parte do dia e tal, mas assim, a gente tem que alinhar também com a nossa rotina. Tem pessoas que nem eu trabalham até 10 horas da noite. Se eu for seguir o ciclo circadiano, meu ciclo circadiano normal mudaria por conta dessa rotina de alguns dias. Mas é entender esse processo, entender como vocês podem, dentro da sua rotina, planejar a sua casa para ser um ambiente aconchegante, para ser um ambiente de paz, e para que dali que você fale assim, olha, eu sei que a partir de agora começa a minha rotina do sono, a partir de ali aquela rotina ela se permaneça. Lucas, mas como é que eu faço que ficou a milhão o dia inteiro? É muita coisa na minha cabeça. Eu deito, mesmo que eu faça a rotina, eu deito já sonhando quase, mas, cara, eu acordo a noite inteira pensando num monte de problema que eu tenho. Ué, anota. Bloco de notas. Bloco de notas físico, lembra que a gente tirou o celular de perto? Então, pega um papelzinho e caneta e deixa do lado da cama. Acordou de manhã pensando numa coisa, num trabalho, em alguma coisa, cara, anota, fecha e volta para dormir. Se a gente ficar encafifado com aquilo, como diria minha esposa, né, amor? Chamava de encafifar, o ato de encafifar, que é ficar pensando naquilo. Se a gente ficar encafifando nas coisas, a gente não vai conseguir dormir mesmo. A gente vai ficar pensando e ferrou. Então, anotar é uma delas. Tem alguma dúvida por enquanto, Lu? Não, ainda. Vocês estão bem? Estão tranquilos? Eu avisei que vocês iam estranhar o ritmo de hoje, né? Eu avisei. Hoje eu tô na pegada. Da hora. Então, pessoal, comecem a pensar nisso. Como que vocês estão preparando a casa de vocês? Então, isso é a questão básica do planejamento. Por isso que a tarefa é, observe durante uma semana qual está sendo a rotina de vocês, desse planejamento e o que está ali, ó, dentro daquela dinâmica que a Luana colocou, que nós colocamos daquela questão de afetam ou não o sono, o que são os itens que estão promovendo o sono para você, aqueles que são estímulos neutros e aqueles que são prejudiciais. Tá? Então, por exemplo, ações promotoras de sono, a gente já está trabalhando nelas aqui. Alimentação saudável, atividade física regular, ela já ajuda. Neutros, existem situações como uma rotina de alimentação durante o almoço e tudo mais, embora a janta, se ela for muito pesada, ela tende a atrapalhar o seu sono, tá? Tem pessoas que têm até pesadelo, é mais legal, come mal, tem pesadelo, é natural isso, né, Lu? E tem hábitos que vão te prejudicar. Estresse. Aqui em casa estou tentando jantar mais cedo e deixar o celular de lado, tem ajudado muito. E ajuda mesmo, viu, Mariana? Ajuda demais. Por quê? Aquela tela azul, aquele pigmento azul do celular, ele começa a liberar adrenalina no cérebro e cortisol. Para quê? Para você ficar ligadão. E aí, não satisfeito nisso, quem aqui tem rede social? Boa parte de vocês, né? Vocês já repararam que legal? E façam esse teste hoje, tá? Façam esse teste hoje. Vocês vão passar 5 minutos no Instagram. Eu gosto muito do Instagram porque ele tem muito isso. Ou o TikTok, tá? 5 minutos. Não, vou tentar um tempo menor. 1 minuto. Não precisa ser muito mais que isso, não. 1 minuto. E vocês vão ficar
rodando aquela partezinha de Reels. Saca? Quando acabar 1 minuto, vocês vão parar e vão pensar assim, qual foi os últimos 2 que eu assisti? Eu duvido vocês saberem qual foi os últimos 2 que vocês assistiram. Sabe por quê? Porque eles trabalham, o algoritmo ali é feito para trabalhar numa dinâmica muito próxima do cassino. O primeiro ponto é esse, vai passar 2 horas, vocês não vão nem ver. Por quê? Porque ele trabalha com essa recompensa. Tá? É um processo de quase ganha. Tá? O cassino trabalha muito com isso, os jogos de azar trabalham muito nisso. Como é que funciona isso? Tá? Ele gera um estímulo gostosinho, ou seja, um vídeo que você gosta, depois ele gera uma sequência que você não gosta, e depois gera uma que você gosta. E assim ele vai trabalhando para que você se mantenha viciado naquilo. Então você passa horas sem perceber, ao mesmo tempo você está viciando o seu cérebro e liberando adrenalina. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz o teste comigo, tá? Eu gosto de testar as coisas comigo antes de fazer. Buscando o próximo, porque talvez o próximo pode ser. E é o que a Luana falou. E aí é a questão do cassino. A gente sempre fica procurando o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser aquele que você vai gostar. Aquele que você vai dar like, que você vai compartilhar, e não sei o que, daí você vai passar mais 10 e não vai achar ele, mas tudo bem. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz o teste comigo, tá? Esse ano. Eu fiz uma penitência que eu fiquei o período da quaresma, eu sou católico, fiquei o período da quaresma sem acessar celular e rede social. Imagina como é que foi fácil, eu trabalho com isso. Difícil pra caramba, eu só me dava permissão de acessar o computador para poder mexer no WhatsApp e me dava a possibilidade de trabalhar. Ponto. Porque eu tinha que trabalhar, não tinha que fazer o trabalho com situações eletrônicas. Fora isso, tirei completamente. E aí, sabe o que eu percebi? Que foi o mais legal? Quando eu voltei, então passou esse período da quaresma, eu falei assim, eu vou voltar aos poucos e vou começar a observar detalhes. Eu comecei a observar e eu mostrei para a Luana um dia, eu falei, olha que legal, olha como é que tá minha mão tava assim, ó. Eu tinha acabado de acessar a parte de Reels do Instagram, por causa disso. Então era algo que é muito louco, Val. Era algo que eu... Jéssica, a mesma coisa, foi muito louco, porque assim, eu falava, cara, por quê? Aí eu fiz o segundo teste. Eu falei, eu vou pegar um bendito de um frequencímetro. Para quem não sabe o que é frequencímetro, é um negocinho que mede a frequência cardíaca. Coloquei o frequencímetro e passei o dia. E fui analisando horário por horário, pico de estresse no meu trabalho, pá, coisa de paranoica de gente que adora atividade física e qualidade de vida. E aí eu peguei e olhei minha frequência cardíaca quando eu mexia no Instagram. Foi lá pro teto. Falei, que legal! Mas por que isso? Porque ele gerava excitação, ele gerava adrenalina. Ele libera adrenalina, a telinha azul, esse momento cassino. Ele gera isso. É muito louco. Então, assim, entendam que existem situações que são prejudiciais, sim. Tá? Falando de fatores neurais e falando de qualidade de sono. E não só qualidade de sono, como se ele faz eu liberar mais estresse por conta dessa questão da adrenalina, isso, ele acaba gerando esse vício que gera esse estresse crônico, tá, Mariana? Excessos disso já é comprovado que ele atrapalha demais o desenvolvimento cerebral, bem como existem pessoas que são viciadas, tá? Existem pessoas que são realmente viciadas em tecnologia, viciadas em celular, tá bom? Falando celular porque é a tela mais comum que a gente tem. Crianças, então, nem se fala, né, pessoal? Isso aí já é algo que a gente colocou a imagem lá ilustrativa de uma criança, mas, galera, evita, viu? Isso dá BO muito sério. Mas então entendam que dentro do nosso planejamento de qualidade de sono, de qualidade de vida, a gente precisa entender o que pode nos fazer bem, o que não afeta em nada e o que pode atrapalhar a nossa qualidade do sono, tá? Entender que bebida alcoólica à noite, exercícios intensos, por incrível que pareça, viu, galera? Exercício intenso pode sim atrapalhar a qualidade do sono se ele é feito muito próximo, tá? E para vocês terem uma ideia, eu dava aula para um senhor uma vez, e aí era presencial, e ele tomava remédio para dormir. E eu avisei ele, falei, cara, nesse dia em específico, lembra que eu falei que eu gosto de fazer teste? Eu falei assim, a gente vai aumentar a sua intensidade muito, tá bom? Ele, tudo bem. Eu falei, vai atrapalhar seu sono, tá? Já tô te avisando, porque hoje é sexta-feira, eu sei que você não trabalha amanhã. Ele, tá bom. Ele voltou e me mandou mensagem no outro dia e falou, Lucas, eu não consigo dormir mesmo. Então, assim, exercícios intensos, e aí muito estresse à noite, e etc., eles atrapalham, sim. Comida gordurosa, estresse, exercício intenso, álcool,
E lógico, né? Aí vem o pessoal que toma energético com álcool, mistura sensacional. Eu já fiz isso várias vezes também. Sensacional, tá? Você não dorme, seu coração fica palpitando e ainda tem o risco da hora de infarto. Você dorme, mas você não tem o sono. Você não tem o sono REM, né? Você não chega no sono REM, ele dorme só o início do sono ali, é mais legal. Você acorda zoado, correu risco de infarto e hoje em dia até de morrer por outros motivos. Mas então entendam que existem hábitos que vão te prejudicar. Então olhem dentro do seu objetivo, né? Então vamos trazer a Val aqui, dormir mais cedo para conseguir dormir melhor. Tá bom. O que a gente faz para dormir melhor nesses próximos 7 dias? Qual que é o nosso planejamento dentro da nossa ação? De chegar em casa do trabalho ou chegar em casa da onde você quer que chegue para você conseguir dormir. O que está te afetando ali dentro daquele contexto e como que a gente altera? Porque venhamos e convenhamos, pessoal, voltando à religião, você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Você faz o que você bem quiser, bem do jeito que você bem entender. Ninguém está colocando a arma na cabeça de ninguém aqui para falar, você tem que ficar com o celular 24 horas, porque senão o mundo vai explodir. Não, não vai. Lógico, nós temos pessoas que têm empresas. O Carlito, a Val, são pessoas que precisam estar próximas do celular. Tá sendo o celular, né? É o vício da galera. O mais comum é o celular, tá? E aí é o mais legal, tá? Eu vou contar aqui uma história aqui, trazendo para o storytelling, tá? Alguns anos atrás, eu tive um problema pessoal, que também, né, Mariana? Que eu sofri um sequestro, tá? Isso há muito tempo atrás. Não muito, mas faz um bom tempo atrás. Fiz tratamento, tudo mais. Eu estava em casa, tá? Quando me sequestraram. Demorei muito tempo para conseguir dormir de novo e tudo mais. E um tempo atrás, aqui em casa, eu falei assim, cara, não tô entendendo por que eu tô voltando a acordar bichão. O que é acordar bichão? Achando que tinha gente em casa. É maior da hora. A Luana dá uma risada aqui, porque eu ficava falando pra ela assim, Luana, tem alguém em casa. Tem alguém em casa. Tem alguém em casa. Ela não entendia nada. E eu, caramba, por que tá acontecendo isso? Aí eu comecei a fazer o quê? Olhar a rotina do sono. O que o abençoado aqui tava fazendo? Olha que legal. O Rafa, já tá dando risada aqui já. O Rafa ia dormir, a Luana ia dormir, né? E aí, como a Luana faz ele dormir no quarto deles, eu sempre fico um pouco mais acordado para poder acordar ela para vir dormir na nossa cama, porque senão ela dorme com ele. E aí, o que eu fazia? Eu ia assistir série. Sabe aquelas séries super educativas que você assiste quando está sozinho em casa à noite? New York PD, Law and Order, etc. Sabe? Só série bacana. Só série bacana. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que eu ficava bichão de madrugada. Porque a cabeça tava ali, ó, presa naquelas histórias. Então percebam que às vezes até o programa de televisão que você assista, ou a série que você assista, vai afetar o seu sono. Tá? Uma psicóloga uma vez falou durante uma palestra pra gente, e eu observei muito esse detalhe. É engraçado que hoje em dia tem muitas pessoas que falam assim, pô, o meu marido é infiel, a minha esposa é infiel, não sei quem vai me trair um dia, não sei quem entra naquelas paranoias da hora de relacionamento, né? Que a pessoa fala que vai achar que o mundo vai trair ela. Aí você fala assim, tá, e o que você ouve? Eu ouço música, aquele sertanejo legal que tem hoje em dia, que é só traição, bebida, droga. Percebam que a rotina nossa, ela afeta no sono, ela afeta no exercício. Então percebam que o planejamento seu, né, Gabriel? Percebam que o planejamento ele vai fazer total sentido. É pior, né? Pior que é mesmo. Percebam que vai fazer total sentido se vocês conseguirem entender que esse planejamento, entender o que afeta a sua rotina, ele vai atrapalhar ou ajudar vocês. Tá? Então entendam essa dinâmica. Comecem a observar como que vocês vão. E aí eu já vou dar a dica para vocês. Diminuir as telas azuis à noite. Tá? Já estou entrando na outra página. E aí você fala assim para mim, Lucas, mas eu trabalho com o bendito do celular. Como é que eu faço para diminuir a tela azul? Alguém sabe? Alguém aqui sabe como diminuir a tela azul do celular? Manda aqui no chat. Ninguém? Tem uma parte das configurações que você coloca, que você muda para descanso da visão. Não sei se é o nome certo, mas é esse aí. Exatamente. E a gente que trabalha com pessoas, se a gente não colocar o celular no silencioso e colocar um limite, tem gente que te manda mensagem às 3 da manhã. As pessoas não têm limite. Não, nenhum. Na verdade, eu falo sempre, Val, que as pessoas têm habilidades. Algumas têm habilidade de ligar na hora inconveniente.
A outra é ter a habilidade de te atrapalhar. Alguns não têm umas habilidades legais. Mas, de modo geral, sim, Val, exatamente isso. Existe um modo no celular, tá? Tem alguns que chamam modo noturno, modo sono, depende, tá? iOS tem um nome, Android tem outro. No meu celular é modo soneca. Perfeito, Adriana. E aí, qual que é o detalhe desse modo soneca? Tá? Vou falando do Android, por exemplo. Ele deixa o celular com a tela azul, tela escura. Ele começa a deixar o celular um pouco mais lento. Não sei se vocês já repararam. Ele faz isso de propósito, que é para tirar você do celular. Ele demora mais para abrir aplicativo e etc. Se você. Então já repararam. E você coloca ele, por exemplo, as pessoas favoritas, né, os contatos favoritos, porque são as únicas pessoas que se ligarem, ele vai tocar. O restante ele não toca. Aí eu pergunto, se eu vou deitar na cama às 10 horas da noite, que horas que eu vou colocar para o modo soneca? Às 10? A gente acabou de aprender que tem a questão do planejamento. Não! Coloca uma hora antes. A maioria acaba colocando na hora que vai deitar. Não, vou deitar às 10, vou colocar às 10. Não, coloca antes. Para quê? Para que você já vá tirando esse estímulo, já vai largando o celular de lado, já vai entendendo que você está nessa rotina. Então perceberam que é tudo uma questão de você planejar a sua noite. Mas, Lucas, a minha vida é um caos. Eu chego do trabalho, eu tenho criança para dar comida, eu tenho marido para dar atenção, eu tenho a casa para arrumar. Tudo bem. E por que tudo isso tem que ser feito no meio do caos? Por que você não consegue tirar 5 minutos para você antes de dormir? Se você não consegue no meio desse rolê todo, para e conversa com o adulto que mora com você, se você é casado ou casada. Porque temos um problema muito sério, porque você vai pirar e aí não vai ser legal para ninguém. Porque, como eu falei logo no começo, o sono é sim um treino. Ele vai fazer parte da sua recuperação muscular, tá? O GH, que é um dos hormônios de recuperação muscular, ele só é liberado no sono REM, que é o sono mais profundo. Então, se você toma, por exemplo, aquele energético da hora, você não vai ter sono REM, irmão. Você vai dormir ali bem fraco e aí você não vai ter recuperação muscular. Você treinou o dia inteiro, tomou energético à noite e não vai dormir bem. Olha que da hora. Você não consegue fazer recuperação metabólica. Existe essa questão durante o sono, que é extremamente importante. Então, percebam que ele diminui o estresse, tá? Isso aí não tem nem que falar. Ele faz a síntese do cortisol, o cortisol depois, né? Ele ressintetiza o cortisol no corpo. Então, assim, o sono ele é extremamente importante. E aí, de modo geral, entendam esse contexto de vocês conseguirem criar esses momentos para vocês melhorarem o sono de vocês. Então, começar com esse planejamento, começar com essa dinâmica de orientação, para que assim você consiga seguir de uma forma positiva. Tudo bem? E claro, como a gente está falando desde o começo, reduzir os hábitos prejudiciais. Você não precisa cortar 100%. Não, nunca mais eu vou fazer isso. Todo extremo gera problema. Então, um deles é reduza. Também, pessoal, o cortisol atrapalha no desempenho de outros hormônios importantes também, como testosterona. Sim. Ó, a Lu me lembrou uma situação bem legal. Vamos para a aula de bioquímica aqui. O cortisol, que para quem não sabe é um hormônio estressante, ou seja, é um hormônio que vem muito do estresse, da tensão, da atividade física, e salva a nossa vida, tá, galera? Ele que salvava a gente lá atrás, quando tinha animais caçando a gente, por exemplo. Hoje em dia, o pessoal gosta de liberar cortisol quando bate no trânsito. Vocês já viram briga de trânsito? Aquilo ali é cortisol agindo completamente. Só que o excesso dele, ele vai ser prejudicial. Por quê? Porque ele é um hormônio esteroide. Vocês devem dar, né? Ele é um hormônio esteroide. Então, por ser um hormônio esteroide, ele vai atrapalhar outra formação de outro hormônio esteroide. Então, por exemplo, homens. Outro hormônio esteroide é a testosterona. Então, pessoas que têm índices altos de cortisol por longo período têm diminuição na testosterona. Olha que legal. Lucas, eu sou homem e quero aumentar minha massa muscular. A testosterona é extremamente importante. Então, você precisa diminuir seu cortisol. Você precisa dormir melhor. Você precisa fazer atividade física aeróbica. Olha que legal. Por quê? Porque daí sim você vai conseguir liberar esse cortisol, você vai conseguir ressetizar ele, você vai conseguir organizar seu sistema para que você mantenha os níveis de testosterona. No caso da mulher, é a progesterona. A gente tem muitas mulheres ali que tentam engravidar, por exemplo, eu já tive 2 alunas assim, só que o nível de estresse delas era tão alto, o nível de cortisol delas era tão alto,
que, elas mal conseguiam parar fora da menstruação. Por quê? Porque o ciclo começou a bagunçar completamente por causa de estresse. Então percebam que você tomar esse cuidado com o cortisol é muito importante, tá? Tranquilo? Foi? Eu explicar para eles também que. Acho que é isso. Acho que É é isso? isso. Tá bom, obrigado. Falei que hoje eu tô com backstage aqui. É que eu gosto de falar bastante, né? A Lu vai empolgando. E é aquilo. Continuem pensando quais são os possíveis promotores do sono ao seu favor. Como que vocês podem começar a reduzir o ritmo da luz, começar a reduzir o ritmo do estímulo para que vocês consigam dormir melhor. Tá? A Lu já gosta da parte tecnológica, né? Ela fala lâmpada inteligente, eu curto a vela. Isso aí vai depender de cada um. Val, você conseguiu pensar, vou trazer você aqui de novo, tá? Você conseguiu pensar em alguma coisa que você pode mudar hoje na sua rotina que começa a migrar melhor para esse planejamento seu de sono? Considerando o seu objetivo? O que você faria? Não pegaria nem no celular a hora que eu colocar o pé dentro de casa. Porque se eu pegar, vai uma horinha aí fácil. Fácil. Uma, porque duas, eu já três. chego de madrugada. Então eu tenho que não pegar nele. Eu tenho que chegar, tomar meu banho e apagar mesmo, porque eu tenho certeza que se eu deitar, eu vou dormir, porque eu estou cansada. Exatamente. Exatamente. Então, começar a pensar nessa rotina, é sensacional. Olha que bacana. Não, a gente não se estimula, a gente nem vê a hora. Quem nunca foi para uma balada que chegou e falou assim, nossa, já tá amanhecendo o dia. Quem nunca? É a mesma coisa da série, do celular, é natural. A gente tá ali na... Vocês gostaram, né? Você tá ali na pegada, você nem percebe. É muito louco isso, tá? Então, pessoal, de sono, o que eu queria falar é isso. Gostaram da intensidade? É uma intensidade diferente, né? Vocês estão acostumados na primeira aula, que estava bem tranquilo, bem leve, né? Aqui agora a intensidade começa a mudar, né? Então entendam que seja o sono, obrigado, seja o sono, seja a atividade física, seja a alimentação, nosso tripé, ela é palpável. Vai ser sempre assim? Não. Mas você não pode esquecer da sua vida por conta dos outros, por conta da rotina dos outros, por conta da rotina da vida. Pô, eu não vou ter 5 minutos para treinar. Caramba, antes de tomar banho, você consegue fazer 10 agachamentos, virar para você e falar assim: não, eu cuidei de mim, eu tô indo tomar banho. Amanhã eu vou fazer um treino mais longo, mas hoje eu fiz o que eu podia fazer. Hoje eu cuidei de mim no tempo que eu podia cuidar de mim. Tudo bem, não consigo treinar hoje, porque eu cheguei tarde, porque eu tô cansado, tô cansada. Mas, cara, eu vou cuidar para que eu durma bem, para que eu consiga acordar um pouco mais cedo amanhã e treinar mais cedo amanhã. Que eu consiga ter qualidade de vida para poder cuidar da minha família mais para frente. Porque, assim, é muito louco como às vezes a gente vira e fala assim, cara, eu não consigo ter tempo hoje para treinar, para me alimentar bem. Tem dia que não sobra 5 minutos. Mas eu duvido que você não consegue fazer 5 agachamentos aí agora, Mariana. Duvido. Então. Pronto, resolvido. A gente consegue fazer o que dá para ser feito. E entender que a atividade física, o exercício, ele não precisa ser um sacrifício. Embora a Luana fez eu aprender um negócio bem legal sobre sacrifício, né? Que eu gosto de pessoas detalhistas, é legal isso. Na etimologia, sacrifício significa ofício sagrado. Tá? Sacro, sagrado, ofício de trabalho. Então, sacrifício sagrado. Então, por que ela fala isso? Porque a gente sempre brinca que a nossa família hoje é nosso sacrifício. Eu cuidar dos meus filhos, eu cuidar da nossa vida é nosso sacrifício. A gente cuidar da nossa empresa é nosso sacrifício. Por isso que a gente chama Saluvita, né? Que é saúde e vida. Tem esse motivo por trás, tá? Então, por que a gente fala isso? Porque tudo bem eu não cuidar de mim hoje, não cuidar de mim amanhã, não cuidar de mim daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 30, mas se eu estiver vivo daqui a 30, né? Pode ser que eu não veja meu filho crescer, porque eu fui embora antes. Então, do que adiantou? Não, vê se faz sentido para vocês. Do que adianta eu hoje olhar e falar assim, não, o que importa é o hoje, carpe diem. O que importa é o hoje, eu vou tomar a minha coca, vou comer o meu hambúrguer aqui, dane-se, tá bom.
A única coisa que importa no resto do dia é você. Porque se você for embora amanhã, fica em paz, outras pessoas tomarão o lugar que você ocupa hoje tranquilamente. Val, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia citar novamente, né, as duas pessoas próximas que eu perdi, com 50 anos apenas. Eles tinham uma vida financeira estabilizada, tinham bastante coisa, mas foram pessoas que eu conheci que trabalharam demais. Talvez tenha sido só isso que elas fizeram, né? Só isso. E assim, eu já tive isso, tá, galera? O que eu falei para vocês, eu gosto muito de testar. Né? Eu testo tudo, eu testo os extremos, eu testo as faltas, eu testo comigo primeiro para saber se aquilo lá faz sentido ou não. Durante um bom tempo, eu achava que eu tinha que trabalhar muito. Tá? A Larissa está aqui de prova, que ela sabe muito bem, né? Porque ela viveu perto da Luana aqui, viu o quanto eu trabalhava igual um retardado. A ponto de em 2018, não, 2023. Você trabalhava, cunhado? Ou você ainda trabalha, amor? Só um pouquinho. Em 2023, eu quase entrei em burnout. Pra vocês terem uma ideia. Então, eu pirei a cabeça. Mas pirei. A ponto de quase acabar meu casamento nessa brincadeira, tá? Então, assim, a ponto de na hora que eu fui viajar com a minha família logo em seguida, porque daí entrou minhas férias de vez, eu olhei pra minha esposa e falei assim, não tô te reconhecendo. Ela falou, lógico, você tá dando porrada em mim faz um mês e meio, porrada no sentido figurado, tá? Na fala. Eu falei, e o Miguel? Falou, também não tá falando com você faz um mês. E eu não tinha percebido. Então, olha o nível que chega, às vezes, a gente fazia uma correria louca, e pra quê? Desde então, você conhece, tá, cunhado? Desde então, eu venho diminuindo o meu ritmo, venho estando com a minha família, saí de um serviço, ajustei outro, fui arrumando, porque hoje eu não consigo sair de tudo, porque minha esposa fica com o nosso filho, ele fica com a nossa vida. Então, a gente deu uma ajustada ali. Mas hoje eu tô em casa todo dia, às 6 horas da tarde. Tô jantando com meus filhos. Tô brincando com eles. Final de semana eu tenho 90% do final de semana com eles. Tá? Então, assim, mudei completamente a minha qualidade de vida para estar com eles. Mudei de cidade por conta disso também. E entendam que, às vezes, a gente vai precisar falar não para algumas coisas, a gente vai precisar organizar de algumas coisas, de olhar e falar assim, não, isso aqui não tá legal. Porque eu tô me sacrificando por algo que não é legal para mim, não é legal para minha família. Entendeu? Como eu falei, e aí que é o ponto. Beleza, Lucas, você continuou igual um maluco, trabalhando pra caramba, ganhando a grana que você ganhava, entrou em burnout e pirou o cabeção. E daí? Ia estar sem esposa, sem os 2 filhos, sem aqui minha paz de já. Vai valer pra quê? Um breve momento, vou dar um exemplo seu, tá, Val? Pô, sou empreendedora, tem momento que eu tenho que me entregar pro serviço, porque eu tenho que ajustar uma coisa muito grande, é um projeto, por exemplo, a gente tá com um projeto grande que é a jornada. Como que eu faço isso? Faz aquele momento específico e volta pro normal. E volta para aquilo que é saudável. Tá? Então entendam essa dinâmica, que não tá errado você se entregar, você dormir mal, você comer mal. Pô, a gente tem criança pequena, pô, as crianças estão internadas, as crianças ficam doentes. Tá tudo bem. Você vai parar aquele momento para aquilo, mas entenda que é um momento. Por quê? Porque se você não se cuidar depois, quando acontecer de novo, você não pode ser que você não esteja aqui para cuidar daquela pessoa. Às vezes tem que dar um passo para trás. É necessário. Então, assim, e esse que é a pegada. Por isso que a gente criou essa jornada semente. Tá? Para poder mostrar para as pessoas exatamente isso, exatamente o que vocês conseguiram já visualizar. Porque foi muito louco, eu estava falando aqui no começo, que daqueles questionários que a gente mandou, tá? As pessoas melhoraram muito, pelo menos a resposta, a sensação de melhorar a qualidade de vida. Sim. Só com essa jornada. Por quê? Porque a gente consegue mostrar para as pessoas essa dinâmica. Teve muitos de vocês que conseguiram melhorar a prática de atividade física. Né? Conseguiram melhorar a alimentação. A alimentação o pessoal adorou, viu? Diga-se de passagem. Tá? Então, problema seu. Então entendam, tá, pessoal? São pequenas ações consistentes, são pequenas ações do dia a dia, com planejamento, com observação, que vocês conseguem melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, por exemplo, falando de alimentação de novo. Pô, se eu sei como é que vai ser a minha semana, por que a gente não planeja a alimentação?
Por que tem que comer quando tá com fome só? Por que tem que comer quando dá? Por que tem que correr para fazer? Cara, para, respira. Pensa com carinho como que tá a sua situação. Pô, tem gente que trabalha 3 dias no local e 2 de home office. Tá bom, nos 3 dias que você trabalha no local vai ser um tipo de atividade física, quando você trabalha no home office é outro, você tem um tempo melhor. Ah, tem uma série de coisas. Vou dar um exemplo. Amanhã, feriado aqui em Pinda, para os professores, e o Rafael não tem aula. Tá bom, a atividade física da Luana vai ser treinar às 5 horas da manhã, para variar, e depois vai brincar com o Rafa. E tá tudo certo. Ela poderia treinar meio-dia? Não. Não amanhã, porque o Rafael vai estar aqui. No outro dia ela poderia? Talvez poderia, porque ela tem uma rotina diferente. Então entendam que vocês têm que observar melhor o dia de vocês, pensando em vocês, não só nos outros, tá? E aí a gente passou esse período de 15 dias ali falando, primeiro, agora eu vou fazer o screening de todo o processo como foi. Primeiro, a gente começou falando sobre rotina, sobre entendendo que a atividade física ela podia ocorrer independentemente do local. Por isso que a maioria de vocês tinha 2 ou 3 modelos de treino. Tinha uma atividade que caberia, outra que não caberia. Tinha a questão da gente estar no dia a dia mandando mensagem para vocês muito próximos de opções. Então, entender que vocês têm a possibilidade de melhorar essa qualidade de vida de vocês. Vocês têm essa possibilidade de melhorar essa rotina de vocês no dia a dia, tá? Na segunda semana, nossa, a gente já começou a criar, entender a rotina da alimentação dentro do processo, por isso que vocês tiveram a aula ontem, a semana passada, entender que um dos pilares é essa alimentação mais saudável, essa alimentação mais real, tá? Por que eu falo alimentação real? Porque 90% das coisas que a gente come industrializado não são reais. Vocês viram a Luana falando, aquilo dali não é um alimento. Cara, se não é um alimento, que eu vou comer? Então percebam esse detalhe. A gente chamou hoje de produtos alimentícios. Tanto é que chamou de produtos alimentícios, né? Mais legal isso, viu, Val? Adorei que vocês fazem, tá? Vocês são nutris, eu acho mais legal. Produtos alimentícios, não são nem alimentos. E ao mesmo tempo a gente começou a pensar agora em como melhorar o sono, como melhorar essa rotina que vai depender mais de vocês do que da gente. Lógico, no caso, eu tô com dificuldade disso. Posso mandar mensagem para vocês? Fica à vontade. Tá? A gente vai ajudar, a gente vai criar estratégias ali com vocês sem problema nenhum, tá? Faz parte. A nossa jornada vai acabar daqui a pouquinho, mas é só um processo que passa e que vocês, a partir de agora, já conseguem começar a olhar que descansar, não compro mais comida congelada, a gente também faz muito tempo, viu? Descansar é um ato de amor próprio. Se alimentar melhor é um ato de amor próprio. E se autocuidar. Tá? O autocuidado, ele é importantíssimo dentro da rotina. E aí a gente fala de, a partir do momento que você começa a olhar o alimento melhor, você começa a olhar a sua cama melhor, você começa a olhar a sua família de uma forma melhor, já que você vai estar mais disposto, mais disposta por conta da alimentação, por conta do treino. Eu achei sensacional muitos de vocês que eu sabia que não brincavam com os filhos, mandando mensagem para mim no final de semana que eu coloquei como desafio brincar com a criança. Falar assim, nossa, eu descobri que tem um parque perto de casa. Eu achei da hora demais. Teve uma pessoa que mandou mensagem assim para mim. Falou, Lucas, eu descobri que tem um parque perto de casa, nem sabia, olha que da hora. Então, essas ações são sensacionais, tá? Mariana, seja bem-vinda. A gente é assim para mais, tá? Porque isso aqui só faz parte do rolê. E aí, pessoal, eu queria pensar com vocês qual que foi a semente que vocês plantaram nesse processo? O que a partir de agora consegue mudar na rotina de vocês? Para pensar nisso. Pô, Lucas, eu sei que a atividade física hoje eu ainda não consigo, mas eu sei que a alimentação para mim já é algo palpável na minha vida. Pô, depois dessa aula de sono, acho que dá para melhorar o sono. Quem quiser, escreve aqui no chat, manda, fala áudio, o que for. A palavra é possível. Adorei isso que a Val colocou, viu? Que realmente é possível. A semente do sua é o possível. Existe a possibilidade, né? Isso é muito legal e é fazer o que é possível. Então, muito obrigado, viu? E assim, pessoal, como eu falei para vocês, tá? Essa jornada, ela só... Estou treinando com os filhos. Que da hora, Gabriel. Muito bacana. Então, percebam, pessoal, que essa jornada ela é só um começo. Ela é só um processo para vocês melhorarem. Como a gente falou, é uma semente. É uma semente. Vira aqui o Torquinho, por favor, que eu vou precisar dele agora.
ela é realmente uma semente. Então, quando a gente começa a pensar, pera cá, aqui, voltei, eu tô aqui, eu sou eu agora. Quando a gente começa a pensar nessa imagem aqui, galera, e ela tem toda uma simbologia, tá? E é muito bacana que agora vocês vão entender o que significa isso aqui tudo. Essas duas pessoas se abraçando aqui, é isso que é essa Salovita. São pessoas acolhendo, são pessoas próximas. A gente tem essa ideia da jornada à semente para que vocês entendam que a qualidade de vida ela é algo palpável, ela tem essa realidade de 0 para 1 já é uma evolução. Mano, quem já foi para Peppa Aparecida já sabe que é de passo em passo. Voltando para a parafraseada que a gente fez no começo. É só um cuidado, tá? É um período de cuidado de vocês. Façam essa semente, ela germinar, ela prosperar, ela dar frutos, que vocês têm essa possibilidade, tá? E agora, eu vou passar para vocês aqui uma situação, porque alguns de vocês me perguntaram, né? Então eu vou ter que fazer isso. Perto do ESC para mim, por favor. ESC. Alguns de vocês me perguntaram, falaram assim, Lucas, não. Lucas, e como que é a Salovita? Tem alguns de vocês que a primeira vez que conheceu a gente foi agora, né? É mais da hora isso. Às vezes alguns de vocês me conhecem até por causa de trabalho, de vida, mas não conhecem a Salovita. A Salovita, ela é uma empresa, tá, de prestação de serviço de qualidade de vida. Então a gente trabalha com o pilar de saúde, de sono, alimentação e atividade física. Tá? Parte do nosso pilar de trabalho é esse. E a gente tem todo um ecossistema voltado para o treinamento, para a rotina, para dia a dia. Então, parte do Tecnofit que vocês conheceram, que é o nosso aplicativo de treino, vocês começaram a usar ele, parte deles, tá? Então, lá dentro você tem o treinamento, você tem a rotina de treino e tudo mais, você tem aquela partezinha da timeline, que ela não tende a ser tão movimentada quanto foi agora, tá? A gente teve essa intenção de movimentar ela por conta da semente, para vocês conseguirem entender que juntos é mais legal, juntos é mais importante. A gente tem todo um ecossistema de treinamento, de avaliação física, de condicionamento e tudo mais. Tá? Então entendam que como a Luana brinca, que é dia a dia, todo dia. Todo dia a gente está ali para estar conversando com vocês, para estar acompanhando vocês. Lógico, sábado, domingo, feriado, a gente dá uma diminuída na intensidade, mas a gente está sempre respondendo. E aí, antes que a Luana me mate, tá? Porque o que eu fiz aqui ela não sabe. Eu adoro quando eu faço essas coisas aqui. Ela não sabe, ela já está dando risada aqui de desespero. A Val também está dando risada aqui. Para vocês terem uma ideia, hoje o plano da Salovita é esse aqui, tá? Então eu tenho o plano essencial, que é 5 semanas de consulta, 5 semanas de treinamento / acompanhamento, com consulta por videoconferência e avaliação física por vídeo. Isso aqui é o nosso plano como se fosse um mensal, tá? O valor dele hoje é R$ 109,90. Deixa eu abaixando aqui. Eu tenho o avançado, a gente chama de avançado, mas vamos pensar aqui quase um trimestral, tá? Que é um plano de 3 meses. Lucas, você me entrega o plano de 3 meses? Não, a gente constrói, tá? Lembra que é um processo contínuo. Então, a gente constrói um trabalho durante 3 meses. Avaliação também por foto, vídeo. Hoje ele está saindo R$ 289,90. Ou em 3 vezes, a avaliação nossa por foto e vídeo é a avaliação postural. Eu tenho todo um trabalho de tecnologia envolvido, tá bom? Com relatórios e tudo mais. E eu tenho o plano premium, que é de 1 ano de acompanhamento, com consultas por videoconferência, parecido com o que a gente está, avaliação por foto e vídeo, que está saindo esse valor aqui de 989 ou 12 de 99,90. E para o pessoal que é de São José, Pindamonhangaba e Taubaté, eu tenho a possibilidade de avaliação presencial por R$ 99,90. E aí a gente faz trabalho de adipometria, circunferência, avaliação, todo um complexo ali de quase 1 hora de consulta, tá? Por isso que a gente chama de consulta, eu até brinco que não é avaliação, a gente coloca a avaliação para o pessoal conhecer, mas é 1 hora ali voltado totalmente para você, tá? Isso aqui é o nosso normal, tá bom? Agora a Luana já está até olhando com raiva aqui comigo, por quê? O essencial eu não mudei, que eu não tô afim de mexer com ele, antes que ela brigue comigo, mas o avançado, eu derrubei ele para R$ 249,90 para vocês que são da jornada semente, tá? A Dona já tá olhando para mim aqui já desesperado, que ela não sabia. E ela que faz as contas, não sou eu. Então nem sei se isso aqui é um valor legal.
ou 3 de 98,11. Ou o pessoal que é premium. Ai, peraí, tem uma surpresinha. Ih, deixa eu decisão um pouquinho. Ou o pessoal, tô até gaguejando aqui porque ela tá mais vermelha que a letra. E eu baixei também o preço do premium para R$ 949,90 ou 12 de R$ 79,90. Lucas, como é que você faz esses 12 no cartão de crédito? Ponto. É tudo voltado dentro do sistema, tá? Então, cartão de crédito é lá, tudo certinho, e é todo o acompanhamento de um ano com a gente, tá? Então, é consulta constante, é avaliação por foto e vídeo, é avaliações dentro do sistema, é treinamento e tudo mais. E eu sou muito louco. E agora é a hora que ela fica louca comigo. Porque para quem for de São José, Taubaté e Pinda, os 3 primeiros que fecharem com a gente até amanhã, às 9 horas da noite, eu dou avaliação gratuita. Você sabe que a gente paga consultório? Ela não sabia. O cara dela de bravo aqui comigo. Então é isso. Tá. Quem fechar, antes que ela brigue comigo aqui, antes que ela mude tudo e feche o computador. Quem fechar até amanhã, às 9 horas da noite, o plano premium, recebe a avaliação física. Se for de Taubaté, São José e Pinda, recebe a avaliação física gratuita, a primeira avaliação. Então vocês aí, para quem fechar, vai ter a consulta inicial presencial comigo, tá? A gente vai fazer toda a avaliação corporal, toda a dinâmica de conversa de 1 hora e tal. E a partir dali a gente monta esse 1 ano seu de treinamento ali, ou em cima desse processo. Você fala 1 hora, mas normalmente passa, sempre tem que pagar mais. A Luana falou aqui que você fala 1 hora, mas eu sempre pago a mais aqui, porque você passa. Mas é isso. Então, assim, galera, a nossa jornada está acabando. Se eu sobreviver até amanhã, tá? Já tirei uma coisa. Já tirei. Peraí, deixa eu... Porque ela já tá brigando comigo, que ela já mandou assim, fecha. Então, assim, galera, o que eu tenho para vocês é isso. A Luana vai me matar, mas é o que eu tenho. Bem-vindos mais uma vez a Salovita. A gente é isso. A gente é entrega o tempo todo para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado essa jornada, que seja muito positivo para vocês dentro do contexto. Eu vou com certeza. Luana não fica brava não, já fecha a mão. Então assim, corre, porque as vagas são poucas para quem quiser avaliação presencial. Também quero continuar. Aí, galera, acho que só tem mais uma. Então é isso, eu tô fechando aqui. Quem quiser, o comercial é a Luana, não sou eu. Então manda mensagem para ela, já tenta organizar isso. E, sejam bem-vindos. Eu espero de coração que vocês consigam aproveitar essa jornada, mesmo quem não for. Obrigado. Mesmo quem não for continuar com a gente. Lucas, eu vou continuar sozinho. Lucas, não dá para mim agora. E não sei o que. Fiquem em paz. Tá? Sejam felizes. Aproveitem o que vocês têm de conhecimento. Na medida do possível. Pô, Lucas, não continuei com você, mas, cara, queria tirar algumas dúvidas com você, com a Luana, de vez em quando eu posso. Conta com a gente. A Solovita é mais do que todo esse rolê que vocês viram. Então, ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e deixa eu ir embora antes que a Luana me mate. Tchau, tchau. Até mais.